convidá-los que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos ao capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Hoje vamos abordar os versos 2 ao 4. Colossenses 4, 2 ao 4. A palavra de Deus diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo que também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agora pedimos a tua graça, sabedoria, iluminação do Espírito Santo para compreendermos o que o Senhor quer de nós, como também forças para cumprir esta santa e bendita palavra, pois ela é saúde para nós, ela glorifica o teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, então, nesta carta, nos mostra a absoluta supremacia e suficiência de Jesus Cristo para uma vida plena e satisfeita em Deus, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, das tentações do mundo, de Satanás e do nosso próprio pecado. Uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida plena, uma vida satisfeita, nós encontramos absolutamente e somente em Cristo, pois Ele é suficiente, Ele é o Supremo Senhor. Nós podemos ver isso, já essa supremacia de Cristo, nos 2 primeiros capítulos dessa carta, onde o apóstolo Paulo ele se preocupa em fundamentar àqueles colossenses e a nós a respeito dessa doutrina, a doutrina de Cristo. E essa doutrina, o ser de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, estava sendo atacada pelos falsos mestres. Como hoje, da mesma maneira, Cristo é atacado pelo mundo. Da mesma maneira, é atacada pelos falsos mestres do passado, é atacada pelos mundanos, por quem vive no mundo e do mundo nos nossos dias. Quando nós damos uma olhada, voltando um pouquinho ali em Colossenses capítulo 1, nos versos 13, a partir do verso 13 nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele segue até o versículo 23, falando a respeito da pessoa de Cristo, de quem é Cristo, o supremo, o absoluto, o suficiente para as nossas vidas e para todo o universo. É isto que atacavam a igreja, é nisto que ofendiam a Deus e a Cristo. Quando Paulo chega no capítulo 3, ele parte para a questão prática agora, de como é que os cristãos, que portanto conhecem a Cristo, sabem quem Ele é, entendem e se dobram à supremacia e à suficiência de Cristo, como é que agora os cristãos podem e devem viver em Cristo, a viver nele, a ser um com Ele. A partir, portanto, do capítulo 3 desta carta, vem a questão prática, que iniciou aqui no capítulo 3, dos versos 1 a 4, por exemplo, que eu gostaria de ler com vocês, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo,
que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Portanto, somos de Cristo, somos um com Cristo. Qual deve ser, então, a nossa prática de vida? Olharmos para o alto, buscarmos as coisas de Deus, vivermos para Deus, para o Senhor, porque somos um em Cristo. E a partir do verso 18 desse capítulo 3 até o capítulo 4, verso 1, Paulo falou de algumas implicações de nós estarmos unidos a Jesus Cristo na nossa vida familiar. Pois ele vai tratar das esposas, de como devem se proceder com relação ao seu marido, dos maridos com a esposa, vocês estão muito bem lembrados, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e até mesmo do relacionamento dos patrões com os empregados ou dos servos com os seus senhores. Implicações práticas. Então, a partir do capítulo 3, nós vemos isso. E não é diferente quando chegamos aqui aos versos 2 a 4 deste capítulo que nós acabamos de ler. Ele volta, então, a nossa atenção para além das paredes da igreja e nos leva a pensar sobre nosso fardo e o nosso testemunho diante do mundo. E a respeito do nosso testemunho ao mundo, nós vamos tratar na semana que vem, se Deus permitir, nos versos 5 e 6. Hoje nós vamos tratar mais especialmente com relação à oração. A palavra de Deus, Deus falando conosco, nós temos as Escrituras. Chamamos a Bíblia de a palavra de Deus. Chamamos a Bíblia de Deus falando com o seu povo, instruindo o seu povo, edificando o seu povo. É a palavra de Deus. Mas Deus nos deu um instrumento precioso para falarmos com Ele, para termos, portanto, um diálogo com Deus. Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Deus, conversamos com Deus através da oração. E ele começa, então, nesse versículo 2, dando a seguinte ordem para nós, exortando-nos desta maneira: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É assim que ele começa esta parte prática. O que significa perseverar? O que significa perseverança? Essa palavra significa ser corajosamente persistente, apegar-se e não desistir. Perseverar na oração, portanto, é persistir nesta conversa, nesta fala, nesta intimidade, neste relacionamento com Deus. Persistir, não desistir, não deixar de lado. Paulo exorta, portanto, aos colossenses e a nós também, que sejamos pessoas de oração. Ele crê que se eles orarem, se nós orarmos, Deus vai agir. É interessante isso, meus queridos, porque o Deus que é soberano sobre todas as coisas, Ele não apenas determinou os fins, os resultados. Deus não apenas determinou todas as coisas, mas também Deus determinou os meios para que essas coisas aconteçam. É muito interessante isso. Deus determinou, por ser soberano, todas as coisas que devem acontecer. Mas Deus determinou também que para que essas coisas aconteçam, nós oremos. E são orações que de fato serão ouvidas e atendidas por Deus, porque Ele mesmo as determinou. Ele quis fazer assim. Olha o que nos diz, portanto, para confirmar isso, 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, no verso 11, nos diz assim, o apóstolo Paulo, clamando, chamando a igreja de Corinto, diz assim: ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo foi chamado por Deus, foi
convocado por Deus soberanamente a ser um apóstolo de Deus, a ser um evangelista, a ser um pregador do evangelho. Estava determinado por Deus, desde antes da fundação do mundo, que Paulo seria isso. Mas aqui ele pede para que os coríntios orem por ele, para que de fato ele faça isso que Deus soberanamente o chamou para fazer. Não é interessante? Por que Paulo pediria para alguém orar, para ele fazer o que Deus já havia determinado que ele faria? Porque Deus de fato nos deu este meio, e é através da oração que Deus vai cumprindo a sua palavra, porque ele quis assim, ele determinou que o meio seria este. Demos uma olhada lá em Efésios capítulo 6, verso 18. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, você pode acompanhar comigo o que Paulo pede para aqueles crentes de Éfeso, como também pede para nós: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perseverar, insistir, não desistir. Aqui nesse verso 18 de Efésios 6, Paulo mostra algumas coisas, algumas características que a oração de todo cristão deve ter. Quando oramos, devemos perceber algumas coisas. Primeiro, ele vai dizer toda oração e súplica. Há uma variedade nas maneiras, nas formas, nos tipos de oração que nós levamos a Deus. Nós oramos, nós suplicamos, nós agradecemos, nós louvamos. Então, de diversas maneiras, toda oração e súplica, de diversas formas, nós falamos com Deus, nós conversamos com Deus. Ele vai dizer para nós também que é em todo tempo. Orarmos frequentemente. Nós não podemos ou devemos orar apenas em reuniões de oração. Não devemos orar apenas no culto, quando somos convidados a orar. Devemos orar com frequência. Deve ser um hábito na vida do crente. Orar. Assim como respirar é uma necessidade. Devemos orar. Primeira aos Tessalonicenses 5,17, Paulo instrui aqueles crentes de Tessalônica com a seguinte palavra: orai sem cessar. Não devemos parar de orar. Orar frequentemente deve ser um hábito para nós. Ele diz mais aqui em Efésios capítulo 6, verso 18: devemos orar no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar sendo submissos à vontade de Deus. É orarmos à vontade de Deus. Volte lá comigo na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, os versos 26 e 27. É um texto bastante conhecido nosso. Romanos 8, 26 e 27 nos diz assim: também o Espírito, e Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, no Espírito. E como oramos de acordo com a vontade de Deus? Como sabemos se estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Conhecendo as Escrituras, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus. E a Bíblia nos afirma: toda oração que nós fizermos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos atende. Não há erro, não há equívoco, não há dificuldade alguma para Deus cumprir a sua própria palavra. Devemos orar, devemos ser submissos à vontade de Deus, orando em todo tempo,
orando, suplicando, louvando, agradecendo ao nosso Deus. Mas ele diz mais, como aqui em Colossenses, lá também em Efésios, devemos orar vigiando. É como que Paulo estivesse dizendo para nós: vocês devem orar de olhos abertos, os olhos espirituais abertos. É que nós temos o costume de fisicamente orarmos com os olhos fechados, não é? Abaixamos a cabeça, fechamos os olhos. Isso tem apenas um sentido didático, não é mesmo? Abaixamos a cabeça, entendendo que somos submissos a Deus, que Ele é o nosso Senhor, então nós nos humilhamos na sua presença. E fechamos os olhos porque não queremos que nada desvie a nossa atenção. Os olhos veem coisas e logo a mente vai longe. Se com os olhos fechados já é assim, imaginemos com os olhos abertos, não é mesmo? Portanto, apenas uma questão didática de orarmos fisicamente com a cabeça baixa e os olhos fechados. Mas devemos orar com o espírito aberto, vigiando. Porque é possível, irmãos e irmãs, que nós mesmo em oração, mesmo nesse momento que parece-nos e de fato é muito santo, onde estamos diretamente ligados com Deus, falando com Deus, há um momento mais santo do que esse? Podemos pensar que não, mas até mesmo num momento como esse, quando estamos orando, como acabei de dizer, que a nossa mente vagueia, até mesmo quando estamos orando, podemos pecar. Podemos pecar quando estamos orando. Pois a palavra de Deus vai nos dizer também, em outro lugar, que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar, para satisfazer a sua própria carne. Então nós corremos o risco de orarmos em pecado, de estarmos em pecado quando estivermos orando. Por isso que nós devemos vigiar, estarmos alertas sobre como orar, o que orar, estarmos alertas contra as investidas de Satanás, estarmos vigiando contra o nosso próprio pecado, a nossa própria cobiça, a nossa própria dificuldade. Mateus registra a palavra de Jesus, em Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando oramos devemos ter esse cuidado, devemos estar atentos contra os ataques de Satanás. Voltando ali ainda em Efésios capítulo 6, olha comigo os versos 10 ao 12, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás com os seus demônios estão ao derredor, querendo nos tragar, querendo nos destruir, até mesmo quando oramos. Ele quer nos destruir. Tiago vai dizer aquilo que mencionamos há pouco. Tiago capítulo 1, os versos 14 e 15 nos dizem assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Devemos ter o cuidado, visto que nos é instruído na palavra de Deus que devemos orar frequentemente, que devemos orar habitualmente, que devemos ser perseverantes, que devemos orar no Espírito, que devemos, portanto, andar conversando com Deus. Nós precisamos ter cuidado contra os ataques de Satanás, devemos vigiar contra o nosso próprio pecado, devemos andar vigilantes. Voltando lá para Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, ainda diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Devemos manifestar na prática gratidão
pelas providências de Deus na nossa vida cristã. Quais os cuidados de Deus são dispensados a nós? Quais providências? Como Deus tem nos atendido? Somos gratos? Manifestamos essa gratidão? Professamos isso para o nosso Deus? Reconhecendo o seu favor sobre nós? Isso é constante nas nossas vidas? Os salmos, nós sabemos, são orações cantadas que expressam, em muitos deles, esse louvor, essa gratidão, essa exaltação a Deus, à pessoa de Deus, ao nome de Deus. E eu quero ler apenas 2 com vocês aqui. 2 textos muito breves. O Salmo de número 34. Olha o verso 1. O que o salmista fala? O salmista Davi, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. Isso que Paulo acaba de ensinar aos Colossenses, aos Efésios, Davi já fazia. Bendirei, darei graças ao Senhor em todo tempo, em todo momento, a toda hora. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quais são as palavras que saem dos nossos lábios constantemente? São palavras de louvor, de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é, dos seus cuidados em nosso favor. Assim dizia o salmista, assim o salmista cantava. Mas um pouco mais à frente, no Salmo 103, os versos 1 ao 3, eu peço que você abra comigo lá, para conferirmos juntos o que a palavra de Deus diz. Salmo de número 103, os versos 1 ao 3, nos dizem assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Seja grata a minha alma, o mais profundo do meu ser, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E ele prossegue: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não esqueçamos nós do que Deus tem feito de bem para nós. E olha, um dos principais pontos que devemos bendizer ao Senhor, um dos mais profundos motivos que devemos ser gratos ao Senhor. Olha o versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E ele segue neste salmo, e você pode ler depois em casa e se deliciar nas palavras de Deus em nosso favor. Bendizer, portanto, queridos, ao Senhor pelo perdão de todos os nossos pecados. Bendizer ao Senhor, sermos gratos a Ele pela sua amorosa disciplina, pois Ele disciplina a todos quantos ama. Bendizermos ao Senhor, sermos gratos ao Senhor pelo Evangelho que chegou até nós, por Jesus Cristo que morreu naquela cruz do Calvário, que foi sepultado. Bendizermos ao Senhor pelo túmulo que está vazio. Bendizemos ao Senhor, portanto, pela ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição, é a garantia da nossa ressurreição. Bendizemos a Cristo pela vitória dele sobre a morte. Bendizemos ao Senhor pelo pão de cada dia, pela firmeza da fé que Ele nos dá para passarmos pelas lutas diárias que temos todos. Bendizemos ao Senhor pela família que Ele nos colocou, que Ele nos deu. Bendizemos ao Senhor pela família da fé, pela igreja que Ele nos colocou, e por tantas outras questões, outros motivos, sermos gratos ao Senhor, reconhecemos os favores de Deus sobre nós. Isso não deve sair dos nossos lábios, isso deve estar fincado profundamente no nosso coração e na nossa alma. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Gratidão é uma virtude especial, única, que o crente deve manifestar no seu dia a dia, como testemunho de fé, de graça, de alegria, de dependência do Senhor. É isso que Paulo instrui aquela igreja e nos instrui também a andarmos dessa maneira, a fazermos assim. Vigiar, portanto, também, não é, queridos?
Vigiar e agradecer. Isso fortalece a nossa fidelidade na oração. Sermos fiéis na oração, fiéis a Deus, sermos contínuos na oração, na expressão, nessa conversa, nesse relacionamento com o nosso Deus, através desse instrumento essencial, magnífico, que Deus deu para nós, para os seus filhos. Os que não conhecem a Deus não têm isso. Não desfrutam dessa graça. Não têm esta intimidade com Deus. Não conversam com o Senhor Criador das suas vidas. Não têm esse privilégio. Nós recebemos essa graça especial, maravilhosa, de termos esse relacionamento, podemos conversar com Deus que nos ouve e nos atende segundo a sua muita misericórdia. Que Deus magnífico, supremo, majestoso nós temos. Que grande privilégio. Mas os versos 3 e 4. No verso 3 de Colossenses 4, a palavra nos diz assim: suplicai ao mesmo tempo, da mesma maneira como fazemos todas essas coisas que acabei de dizer. Paulo diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, Paulo e os seus companheiros, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo que também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Da mesma maneira devemos perseverar na oração, essas coisas todas que acabamos de dizer. Paulo diz: supliquem também por nós. Devemos suplicar, nesse caso os colossenses por Paulo, e nós também, pelos pregadores da palavra. Agora, que interessante nós pensarmos em algo que podemos destacar aqui desse texto. Onde Paulo estava quando escreveu esta carta? Onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Efésios? Paulo estava preso. Paulo estava impedido de pregar a palavra livremente. Ele estava preso. Paulo estava numa cadeia, provavelmente fria, suja, úmida, muito provavelmente sofrendo maus tratos. Paulo estava preso. Paulo estava impedido do ir e vir. Mas Paulo escreve uma carta aos Colossenses e ele não pede liberdade de ir e vir. Ele não pede: irmãos de Colossos, por favor, orem para que eu saia desta cadeia, que eu seja liberto da prisão. Ele não pede isso. O que ele pede? Ele pede oração pelo seu ministério. Ele pede para que a porta à pregação do Evangelho seja aberta para ele. A prioridade do apóstolo Paulo e de todo cristão deve ser o ministério da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a prioridade. Isso deve estar no topo das nossas vidas. A proclamação do Evangelho salvador e bendito de Cristo Jesus. Devemos orar pelos enfermos? Devemos pedir por sabedoria? Devemos pedir pelo pão de cada dia? Pelo perdão e pela graça para prosseguirmos na vida cristã? Sim, nós devemos isso. Não devemos negligenciar isso. Mas Paulo diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Ele estava preso não porque roubou alguém, porque subornou alguém, porque cometeu algum crime neste nível. Mas para o Império Romano era um crime pregar que Jesus Cristo é o Senhor e não César.
o ministério de Paulo que o levou à prisão. Ele está sofrendo, está preso, está limitado por causa do nome de Jesus, por amor a Jesus. E ele de fato poderia ter orado para que a sua libertação fosse efetivada, para que as suas provações fossem aliviadas, os seus sofrimentos. Mas não é isso que ele pede. Paulo pede para que orem pelo ministério. Pede que orem para que a palavra possa ser ministrada. Ele pediu pelo progresso do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele deseja mais do que outra coisa qualquer. Isso nos ensina? Isso nos ensina alguma coisa? Por que será, queridos, que quando alguém nos pergunta sobre o que podemos orar, logo nós pensamos em nós mesmos, nos problemas de saúde que temos, nas lutas pessoais que todos temos? Porque logo pensamos, se alguém vem perguntar para nós, posso orar por você? O que você precisa que eu ore? Repito, claro que devemos orar uns pelos outros. Claro que devemos orar pela saúde e por tantas outras questões. Mas percebemos qual é a prioridade do apóstolo Paulo. Ele está desejoso pelo avanço do evangelho. Devemos orar sim pelo bem-estar da nossa cidade. Devemos orar sim pelas autoridades. A palavra nos manda orar. Orem pelas autoridades para que vocês tenham vida boa, vida mansa. Para que os governantes sejam justos. Oremos. Oremos pelos nossos queridos que estão enfermos. Oremos sim. Nós somos chamados, exortados a fazer isso, mas prioritariamente devemos orar para que o reino de Deus avance através da pregação da palavra e da salvação dos perdidos. Do que adianta boa saúde? De que adianta todas as nossas necessidades satisfeitas? Sejam dos nossos amigos e parentes, até mesmo aqueles que não são crentes. De que adianta tudo isso se a alma daqueles que estão sem Cristo irá permanecer no inferno eternamente? Nós devemos orar para que o reino de Deus avance através da pregação da palavra. E a pregação da palavra é que salva o perdido. É o evangelho, é Cristo. Romanos 1,16 nos diz assim: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus quanto de gregos, ou seja, dizendo, para a salvação de qualquer um. Mas ele continua dizendo aqui, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Não é pregar qualquer coisa. É pregar a palavra, e a palavra que vai falar especialmente dos mistérios de Cristo. Vai falar sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Este é o mistério que estava oculto e que foi revelado, que Jesus Cristo, que Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, e viveu, e morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, e é crendo nele, na sua pessoa e na sua obra, que as pessoas podem serem salvas. O evangelho é o poder de Deus para o perdão dos pecados e salvação da morte eterna, pois Cristo é o evangelho de Deus. Quem não crer em Cristo já está com o seu fim determinado. Morte eterna, sofrimento eterno, inferno com Satanás e os seus demônios, eternamente. Por outro lado, quem crer em Cristo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, nos diz Lucas quando escreve Atos dos Apóstolos.
Portanto, são os mistérios de Cristo, a salvação em Cristo, a pessoa de Cristo, o Deus que se fez carne, que se revelou, que se manifestou, que agora está aí, vivo, à destra de Deus, que habita em nós pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas ele diz mais, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo estava preso numa cadeia romana, mas ele era livre em Cristo. Melhor, ele diz, preso em Cristo. Não é estranho isso? Quando estamos presos com Cristo, algemados com Cristo, somos escravos de Cristo, é que verdadeiramente somos livres. Como tratamos hoje na escola bíblica, somos livres para não pecarmos mais. Porque quem não tem Cristo, não anda com Cristo, não conhece a Cristo, não é salvo por Cristo, não pode não pecar. Não tem jeito. Está fadado ao pecado, à morte eterna. Mas quem tem Cristo está livre para não pecar. Agora nós podemos não pecar. É possível nós não pecarmos porque temos Cristo. Estamos junto a Cristo. Cristo é um conosco, nós somos um com Cristo. Ele habita em nós. Podemos não pecar. Infelizmente ainda pecamos. A semente do pecado, a natureza humana ainda está em nós, o pecado ainda está em nós. Mas nós temos agora a possibilidade de não pecarmos mais. Paulo estava, portanto, preso a Cristo, algemado a Cristo. E isso era muito mais importante do que estar livre da prisão física, da prisão romana. A verdadeira liberdade está em pertencer a Cristo, em estar preso a Cristo. Uma coisa esquisita, não é? Mas não há melhor lugar para estarmos do que junto a Cristo, presos a Ele, juntos com Ele, algemados com Ele. Paulo não pede que orem pelo seu bem-estar pessoal, ou pelo seu conforto físico na prisão de onde ele escrevia, mas pedia por oportunidade, ousadia e fidelidade para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Pois de Cristo ele era, e nós somos também, ele era embaixador em cadeias. Ele era o proclamador, ele era o embaixador. E não importava onde ele estivesse, a maneira como estivesse, ele proclamava a palavra. Nós lemos em outro lugar que o apóstolo Paulo pregou, e até mesmo a própria guarda pretoriana, os soldados romanos que guardavam a Paulo, se converteram. Pela pregação do evangelho da palavra por Paulo dentro da cadeia. Sabemos que Paulo foi preso pelo menos por 2 ocasiões. A guarda pretoriana, os seus algozes, pois ele pregou o evangelho e muitos foram convertidos. Em outro lugar ele fala e ele pede para que os outros crentes, os outros irmãos, orem até pelos da casa de César. Ou seja, a palavra que Paulo pregou aos guardas subiu aos seus líderes, subiu aos seus senhores. O evangelho foi ouvido e alcançou almas até mesmo no governo, no Império Romano. Portanto, queridos, concluindo, Paulo pede então que haja oportunidade para pregar a palavra, mesmo na prisão, mesmo a partir da prisão, pois é a palavra que santifica, a palavra que é a verdade que salva. Queridos, nós podemos confiar no que está descrito aqui. Nós podemos crer nisso que o apóstolo Paulo escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai fazer isso se nós nos entregarmos à oração.
Deus abra, portanto, a porta, ou abra as portas, que nos dê exatidão na proclamação fiel e verdadeira do Evangelho. Que nós mostremos ao mundo quem é Jesus. Porque Jesus veio. Que nós mostremos às pessoas como é que nós podemos seguir a Jesus. Supliquemos, queridos, a Deus que Ele nos dê clareza no testemunho e na propagação das boas obras. Que façamos isso com amor e com perseverança. E que se nós fizermos isso, se nós clamarmos a Deus por estas coisas, Ele vai responder. Ele será glorificado. E pecadores serão salvos para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar